Vindo aqui para a nossa série agora, você que está chegando hoje, talvez não tenha acompanhado a primeira mensagem. A primeira está no YouTube, onde eu falo um pouquinho mais dessa sensação de estarmos no limite. E eu falei especificamente do limite do cansaço. Talvez você queira ir lá recorrer, ouvir, para buscar essa conexão. Semana passada, infelizmente, ficamos sem a gravação do Jackson. Eu não ouvi e nem tenho dúvida que foi muito boa. Ele falou sobre essa cultura do positivismo, a respeito de ir contra a cultura desse positivismo tóxico que a gente vive hoje nessa questão do dia a dia. E como eu disse na primeira mensagem, e repito hoje, e às vezes repito em conversas particulares, a boa teologia, a boa espiritualidade cristã é aquela que traz os valores do reino para o nosso dia de hoje. E hoje nós olhamos ao redor e está todo mundo realmente, de alguma forma, vivendo esse cansaço que é patológico, o que me fez lembrar o versículo do profeta Jeremias, no capítulo 12, versículo 5, que Deus fala para ele: você está querendo correr com cavalos, mas já está se cansando com os homens. A gente está cada vez mais querendo andar com mais velocidade, mas a nossa vida parece que não acompanha a velocidade que nós estamos imprimindo nela. E isso acontece também, e hoje a gente vai ver isso aqui o negócio é feroz. E hoje a gente vai ver isso de uma forma um pouco mais particular. Essa questão, a gente tem vivido isso com um cansaço que é mental. Porque com o passar do tempo, como eu disse na primeira mensagem, nós somos menos exigidos fisicamente, a exigência do trabalho físico é cada vez menor, e mais exigidos mentalmente. Então o nosso cansaço é mental, e nós vamos terminando os nossos dias com a sensação que nós estamos devendo algo para os dias anteriores. E esse é um cansaço que, inclusive, como eu disse na primeira mensagem, ele pode ser comparado ao que o faraó fazia com o povo quando estava no Egito. Então, eu posso dizer que a sociedade contemporânea, a maneira que nós vivemos ela, pode ser comparada àquele esforço de sobretrabalho, que era físico naquela época, que o faraó colocava sobre o povo quando eles estavam no Egito. E hoje nós precisamos viver um novo êxodo. Nós precisamos sair desse cansaço que já não passa somente com uma noite de sono, um dia de folga e também com férias, porque é um cansaço patológico. Alguns filósofos têm chamado o cansaço do nosso tempo como cansaço patológico. Ele não resolve com o descanso, é algo mais profundo, ele é uma doença característica do nosso tempo. Obrigado, viu? Fez um aliviou meu ouvido agora. É uma doença característica do nosso tempo, que está aí no nosso dia a dia. E diante dessa realidade, como ela tem afetado as nossas vidas, e como o reino de Deus precisa aparecer diante disso. Essa é a pergunta central de todo mês. E hoje eu quero trazer uma característica bem peculiar, que é a desconexão que nós temos vivido em meio a uma cultura hiperconectada. Nós estamos hiperconectados por informações que o tempo todo chegam até nós, em geral, através dos nossos aparelhos celulares. Então, nós o tempo todo estamos recebendo informações, numa mente que está cansada, numa vida que está andando numa velocidade que nós não estamos dando conta. Então a gente precisa entender como encontrar descanso, aonde está o descanso para a nossa vida, e esse descanso, essa falta de descanso, parece que tem nos impedido de ansiar, de querer viver relações reais, olho no olho. Sexta-feira, eu e a Cláudia estivemos lá na Nathalie, no William, visitando o William, que operou há poucos dias. Foi uma noite fantástica, risada, conversa. E a geladeira da Nathalie, da Nathalie do William, né? Ela tem uma série de adesivos, de ímãs. E eu gosto dessas coisinhas, ainda mais com a criatividade que eles conseguem achar. Até eu perguntei para eles: onde que vocês acham isso? E tinha uma imã assim: eu troco o meu Wi-Fi por 30 minutos de conversa. Esse era um dos ímãs. E dentre vários, eu achei, esse me chamou a atenção, porque realmente
existe um anseio da nossa mente por essa conversa. E hoje a ciência já comprova algo que biblicamente a gente já sabia, pelo menos se nós entendêssemos a Bíblia. Nós fomos criados, gerados por Deus com um cérebro social. O ser humano, ele foi criado para viver em sociedade, comunitariamente. Percebam o que eu estou dizendo. Em primeiro lugar, nós estamos cansados a ponto de não querermos ver ninguém. Quanto menos tempo com gente, parece que representa menos problema para a nossa vida. E por outro lado, existencialmente, nós temos um cérebro social. Então nós estamos com um cansaço patológico tão profundo que tem gerado pensamentos ou desejos antissociais em nós. Que eu posso resumir na seguinte frase aqui essa noite: que uma mente antissocial é uma mente adoecida por duas coisas: pelos efeitos do pecado e pelos ídolos da nossa época. Uma mente antissocial, esse desejo não vergente, é uma doença causada, em primeira instância, pelo pecado, e numa instância um pouco menor, pelos tempos que nós temos vivido e pelos ídolos desse tempo. Então repitam comigo. Acharam que eu esqueci hoje, né? Uma mente antissocial. Gente, mais força, vai. Se fosse o jogo do Corinthians, do Palmeiras, vocês estavam falando mais forte, não é verdade? Uma mente antissocial é uma mente adoecida. Porque nós fomos criados para vivermos comunitariamente. Quando Deus cria a humanidade e fala para ela crescer e se multiplicar, Ele esperava que ela vivesse comunitariamente. Pessoas convivessem com pessoas, crescessem com pessoas, que vivêssemos uma sociedade perfeita, uma vida, uma cultura perfeita, com base na vida de pessoas. Só que o pecado, como eu disse agora há pouco, ele gera uma ruptura social. O pecado gera uma ruptura social. Quando Deus vira e pergunta para a humanidade, após pecar, Gênesis 3, o que tinha acontecido, que mostrou para eles que eles estavam nus, a resposta, em primeira instância, foi: você comeu do fruto da árvore que eu lhes ordenei que não comesse. Ou seja, nós começamos a nos distanciar socialmente, e mais, se você quiser trazer isso para um contexto mais juntinho da gente, dentro de casa, na família ali, o primeiro homem, primeira mulher, primeiros filhos, quando Abel mata Caim, por causa do pecado. Por isso eu afirmo de novo, uma mente antissocial é uma mente que é adoecida pelo pecado. E também pelos deuses da nossa época. Nós estamos no século 21, assim eu espero, apesar de todos nós aqui, que estão pelo menos diante dos meus olhos, terem nascido no mínimo no século 20. Um século 20 que tinha uma mentalidade muito forte, pelo menos aqui no Ocidente, do nosso lado do globo terrestre, uma mentalidade muito forte, voltada para obter recursos. Eu lembro do sonho do meu pai de ter a casa própria. Esse sonho é gerado com uma mentalidade do século 20. Se você pegar os mais novos aí, e eu acho que não tem nenhum mais novo dentro dessa característica aqui dentro, pelo menos, eles nem querem ter carro. Mas, para que eu vou ter carro? Para gastar aí com IPVA, para gastar com carta de motorista, eu pego um Uber. Então essas novas tecnologias sociais que têm surgido, que aparecem nos aplicativos, elas mostram que a cultura atual, ela não quer ter problema. Talvez vocês mais do que eu, porque da onde eu venho não tinha tanto isso, às vezes você via, vocês lembrem daquele sonho de ter aquela chacrinha num lugar para poder ficar lá tranquilo, calmo, vendo a natureza. Talvez você tenha ouvido seus pais falarem isso, talvez isso tenha sido um desejo do coração de vocês, mas quando você compra uma chácara, você vem com ela, vem junto a despesa. E hoje as pessoas não querem ter essa despesa. Ninguém quer pegar na roçadeira e ficar roçando o mato do fundo. Não é. Então o que aconteceu? Se o século XX traz uma cultura do eu preciso ter, o século XXI entra com uma outra cultura, que é a do bem-estar. Eu prefiro estar bem, eu prefiro estar tranquilo, eu prefiro viver no meu bem-estar
do que ficar arrumando coisa para minha cabeça que vai me dar trabalho. Então, se o Deus do século XX, um deles, né, era esse consumo, é o consumismo, que vem aí com algumas características peculiares, como o individualismo e tudo mais, o Deus, o grande Deus que tem adoecido a nossa mente no século XXI é o bem-estar. Para mim é o bem-estar. Esse anseio pelo bem-estar, que tem todo um culto, todo um rito a favor dele. E nós somos bons, inclusive, de fazermos teologia enviesada para poder lidar com esses deuses. Porque com a teologia, com a necessidade de satisfazer o Deus do bem e do consumo, geramos a teologia da prosperidade. Crer que você tem o que você precisa. Ora que melhora. E no século XXI vem uma outra teologia, uma outra espiritualidade, que nós, pelo menos que estudamos teologia e temos essa preocupação de entendê-la no nosso tempo, temos chamado de teologia coaching, onde fala para você que você é a pessoa mais querida dos olhos de Deus. Então nós temos feito teologia enviesando o reino de Deus para poder atender os deuses da nossa cultura e nos distanciando do reino de Deus. Ficamos cristãos, assim ditos pelo menos, no mínimo nominais, dizendo, querendo viver nas nossas casas, cultuando a Deus somente através do YouTube ou das redes sociais, escolhendo quem nós queremos e retroalimentando essa teologia do bem-estar. Olha que problema. E acompanhamos os rios da cultura. E os rios da cultura, toda hora, eles têm essa deusa do bem-estar da cultura, toda hora, ela cria em nós uma necessidade profunda de estarmos nos reinventando mais do que usufruindo. Ela faz isso. A gente acaba vivendo uma teologia da reinvenção. Toda hora eu tenho que ter algo novo. Toda hora eu preciso criar algo novo. Toda hora eu tenho que achar o influencer do momento, ainda que seja espiritual. Toda hora eu tenho que me alimentar de coisas novas. E a gente contempla muito pouco. A gente para ver as coisas que a gente tem muito pouco. A gente para agradecer muito pouco. Porque nós somos alimentados por essa necessidade de reinventar, 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 reinventar. Hoje se fala muito pouco, mas talvez você vá lembrar de alguns exemplos daquelas crianças que você dá um brinquedo para ela, e ela brinca com o brinquedo 5 minutos, e daqui a pouco já quer um mais novo. Aí quando você olha, a casa está cheia de brinquedos, ela ficou 5 minutos com cada um, e não usufruiu nenhum deles. Antigamente, na nossa época, pelo menos na minha, quando era criança pequena no Rio de Janeiro, e acredite se quiser, já fui pequeno um dia, estava eu lá, eu tinha que ir lá, atravessar o meu bairro, ir num ferro velho, comprar 4 rodinhas de rolimã, achar uns pedaços de caixote no meio da rua e fazer um carrinho de rolimã, muito mal feito, porque eu tinha muito pouca habilidade, não era habilidoso que nem o Rodrigo com a madeira, e ficar ali no pequeno espaço da área da minha avó, andando de rolimã, e sempre quebrava, porque eu não era bom. E meu pai não tinha dinheiro para me dar o que eu queria. Então eu tinha que me contentar com aquilo que eu tenho. E nós não vivemos contentes com aquilo que Deus nos dá, porque a gente quer reinventar, reinventar, reinventar o tempo todo, e a gente para de olhar para aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Essa é a deusa do bem-estar. E tem uma teologia toda voltada para isso. Essa deusa que é cultuada, ela tem uma fé baseada em uma positividade tóxica. Precisa sempre dar certo a qualquer custo. O culto a essa deusa gosta de relacionamentos fluidos, em prol da leveza, relacionamentos que digam assim, viu, se der problema se afasta, se der trabalho não faça, se a pessoa está te incomodando, cancela ela. A deusa, a palavra essencial da deusa do bem-estar que nós cultuamos na cultura é cancelamento. A gente cancela tudo aquilo que não traz nosso bem-estar privado. E por fim, ela tem uma adoração umbilico-centrada. O que importa é ser feliz e viver alegremente na favela onde eu nasci. Ela é assim. A gente tem que... Então nós hoje somos a comunidade do reino
é convidada a enviesar essa cultura da desconexão. E nós precisamos entender isso. Mudando a nossa mente. Porque nenhum processo muda na nossa vida se a nossa mente não mudar antes. Por isso que existe a palavra metanoia, arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso mudar de mente, eu preciso ser mudado de mente. Eu preciso ir além da minha mente. Eu não posso me conformar com aquilo que este século está me oferecendo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu preciso ir além disso. E só há um jeito de ir além disso. Saindo desse viés, dessa cultura do bem-estar e entrando na cultura do reino do Senhor Jesus Cristo. E a cultura do reino do Senhor Jesus Cristo é uma cultura de um Deus que se sacrifica para vivermos uma comunidade conectada. Essa é a cultura de Jesus. É um Deus que se sacrifica, que morre na cruz para que nós estivéssemos conectados com Ele. Talvez o verso que devesse estar projetado aqui da Bíblia conosco não fosse nem esse, talvez fosse João 17, para que todos sejam um, como eu sou em Ti, ó Pai. Talvez fosse esse. Mas antes de chegar nisso, Jesus fala assim, olha, eu estou indo morrer na cruz, e diz assim, esse é o meu mandamento para vocês, meus filhos, minhas filhas, meus discípulos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Amem uns aos outros como eu amo vocês. É uma comunidade que vive em prol do sacrifício mútuo e não do bem-estar pessoal. Essa é a comunidade do reino. É esse o testemunho que nós temos que dar para essa cultura, mostrando que há jeito para o cansaço. É uma comunidade que se cuida, é uma comunidade que olha para ela mesma, é uma comunidade que está disposta a abrir mão do seu bem-estar para servir o outro. Jesus ainda diz mais, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. A comunidade do reino é uma comunidade de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Mas eu não ando com esses amigos porque eu gosto do ponto da picanha que ele gosta, ou da temperatura da bebida que ele bebe. Eu ando com esses amigos porque nós somos conectados por uma vida sacrificial, de um Deus que sacrificou a vida por nós. Nessa cultura da desconexão, nós estamos cansados. Muito provavelmente, eu me vejo cansado muito provavelmente, porque eu me esqueço disso. Jesus nos resgata. Esqueceram já, gente? Jesus nos resgata para uma agenda comunitária e sacrificial. É para isso. Fomos criados para viver em comunidade e fomos resgatados para viver em comunidade, e na eternidade continuaremos sendo comunidade. E como disse o autor, o célebre autor C.S. Lewis, a próxima melhor coisa depois de sermos amados é amar. E a próxima melhor coisa depois de amar é... E eu preciso olhar para o lado, aqui, essa noite, e me perguntar com sinceridade, você gosta de estar junto da pessoa que está sentada do seu lado? E não estou falando só das pessoas da sua família, não. Você gosta de estar junto? Mesmo que ele seja esquisitinho, que pense diferente, que discorde de você. Mesmo que ele te crie problema, você gosta de estar junto da pessoa que está sentada do seu lado? Essa é a pergunta. Porque nós somos a comunidade. Qual foi o último café que você tomou na casa da pessoa que está sentada do seu lado? A última oração que você fez, não por ela, mas com ela. A última vez que leu a Bíblia junto. A última vez que tiveram conversas espirituais. Isso é um problema. Se eu não estive na casa de vocês, eu estou com problema. Se vocês não estiveram na minha casa, eu estou com problema também. A gente precisa resolver isso. Porque nós somos uma comunidade conectada por um Deus que se sacrificou pela gente. Para vivermos juntos numa cultura que vive as doenças do cansaço por causa da desconexão.
A Bíblia é recheada de versículos que falam disso. Eu vou trazer alguns aqui, como por exemplo Romanos capítulo 12, versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz assim: assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Você se sente pertencente da vida da pessoa que está ao seu lado? Da família que está ao seu lado? Inclusive daquelas pessoas que podem não estar sentadas aqui hoje, porque não puderam estar aqui hoje, você se sente pertencente da vida delas? Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: ajudem a levar os fardos, olha aqui B.O., e depois você reclame com Cristo, não é com Cláudio não. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Como é que pessoas cansadas levam os fardos umas às outras? Como é que pessoas vendidas para a deusa do bem-estar e do cansaço levam os fardos umas às outras? Essa semana, abrindo um parêntese, falei para vocês no começo que eu estava lá visitando, dando acolhimento para meu sogro e minha sogra. Terça-feira, feriado em Sorocaba, madrugada de segunda para terça, feriado em Sorocaba. 2 horas, 3 horas da manhã, toca o telefone da Cláudia. Era um monitoramento de das unidades lá do laboratório. Fala assim, ó, tá tocando tudo lá. Abrimos a câmera, como dizia um professor meu muito antigo de teologia, ele usava um facínora entrando pela janela e entrando para roubar lá o estabelecimento. E aí fala assim, agora? Aí olhamos, fala assim, mas peraí, mas ele já saiu. Aí uma pessoa falou lá do outro lado do telefone para a Cláudia, viu? Mas tem que vir alguém aqui receber, tem que vir alguém aqui para poder, para a polícia poder entrar. Aí a gente liga para um, não atende, liga para outro, não atende, liga por 3, não atende. Falei, e agora? Aí a gente acorda minha sogra lá, às 3h30 da manhã, fala assim, estamos correndo para Sorocaba, pega a estrada às 4, chega aqui às 7h15, feriado, sem um serviço funcionando, para consertar um vidro e não deixar para o dia seguinte. Olha que fardo. E depois tem que passar a semana lidando com as implicações emocionais de tudo isso. Aí ontem, quando foi 16, e fui eu que fiz isso, não foi ela, mas eu olhei para ela, a gente tinha um encontro aqui entre casais às 16h15, às 16h30, quando era 16 horas, eu falei, gente, eu não tenho condições de fazer encontro nenhum hoje. Foi por isso. Não tenho condições emocionais. É assim. E Paulo fala, ajudem. E como eu não estou dizendo que só eu tenho problemas. Todos nós aqui temos. Né? Entendeu? Não estou falando, eu tenho um problema maior que você. Não é isso que eu estou querendo falar. Todos nós temos. Mas nós fazemos parte de uma comunidade conectada por um Deus que sacrificou a vida pela gente, que fala uns para os outros. Vivam com amor sacrificial a vida dos outros, mesmo que você esteja cansado demais para isso. É isso que eu estou falando. O autor de Hebreus, ele vai um pouquinho mais adiante. Ele fala assim, ó, e além disso, Hebreus capítulo 10, versículo 24, pensemos em como motivar uns aos outros. Porque às vezes a gente se recolhe, e eu faço isso, tá? Não estou falando uma coisa que eu não faço, não. Eu sou réu, confesso, tá bom? A gente se recolhe e fica reclamando da vida e dos outros, achando problema na vida e nos outros. E eu não olho para mim e falo assim, caramba, como é que eu posso motivar o Simeone, como é que eu posso motivar o Heraldo? Mas eu só vou saber motivar se eu viver junto com eles, se eles viverem junto comigo, se nós rompermos a barreira de uma cultura que nos afasta o tempo todo e nos estimularmos, mesmo cansados, a vivermos uns com os outros. Senão eu não vou saber o que você está passando. E nem você vai saber o que eu estou passando. Eu estou com um grande amigo, e um outro amigo me conectou, falou assim, ó,
aconteceu um problema no trabalho de fulano, e amigos que não caminham aqui no nosso dia a dia. Vamos falar assim. Um outro amigo lá do Rio falou assim, ó, fulano teve um problema no trabalho, aí em Sorocaba, e está mal, e está depressivo. Busca ele lá. Na hora, mandei um recado para a esposa dele. Viu, estou sabendo que fulano está mal. Que horas eu posso ir aí? Porque se eu não souber, eu não tenho como agir. Aí, a esposa me deixou no vácuo. Passou quinta, sexta, hoje chegou o recado. Viu, desculpa deixar no vácuo. Eu falei, beleza. Porque às vezes é assim mesmo. Quem está com problema não tem força para falar. Mas se o de lá me acionou por causa do terceiro, eu tenho uma responsabilidade de agir na direção do terceiro. Agora, se todo mundo está assim, ó, não tem como. E às vezes acho que a gente tem que ter bola de cristal, né? Adivinhar o que está acontecendo na casa dos outros. Ela falou, Cláudio, ele não quer, nesse momento, falar com ninguém. Ele está indo no terapeuta tal, que é muito amigo nosso, que alguns aqui conhecem, e está se cuidando. Eu falei, se já está indo lá, está de bom tamanho, estou aqui em oração, a hora que você falar, vai, eu e a Cláudia saímos daqui e vamos. Às vezes é só isso. Alguém falar, você está sabendo que está acontecendo isso lá? Ah, mas a gente faz assim. Ó. Mas o que eu entendi dentro desse recado é que eu deveria motivar, estar lá. Talvez eu não soubesse nem da solução, e provavelmente não saberia diante do problema que ele está vivendo. Mas eu estou lá. Eu estou lá. Orando, conversando, às vezes nem batendo um papo, levando a presença do reino através da minha vida. Porque tem coisas que Deus só faz com a comunidade quando ela vive em comunidade. Tem coisas... mãe, Fernanda, o que eu faço, Fernanda, com esse povo? Vamos lá de novo. Tem coisas que Deus só faz com a comunidade quando ela vive em comunidade. E é verdade. Não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz isso. Atos capítulo 2, que alguém já deve estar reclamando, mas não vi nenhum texto bíblico agora, calma, que vem agora. Acontece, né? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Um texto conhecido, eu mesmo já falei desse texto várias vezes aqui na igreja. Mas uma pergunta que me vem inicial aqui nesse texto que eu quero compartilhar com vocês: será que esse pessoal não tinha problema? Será que eles não tinham problema? De vez em quando alguns soldados romanos batendo na porta assim, falando assim, você é cristão? Se for, a gente tem um quartinho muito legal lá no Coliseu, e tem uns bichinhos, uns gatinhos, muito simpáticos para você brincar com eles. Inclusive, está rolando um boato aí que vocês andam comendo carne humana numa tal de uma ceia. E, pode não, a gente vai levar vocês para levar umas chicotadas. Aliás, falando nisso, vocês estão numa vibe aí de dizer que existe um tal Deus que não é César. Só César é Deus, sabia? E se vocês continuarem falando isso, eu vou levar vocês presos longe das suas famílias. Será que aquele povo não tinha problema? Tem alguns elementos desse texto que daqui para frente, ou doravante, eu vou passando por eles. O restante eu confio que o Espírito Santo já esteja falando nas nossas vidas. Quando eu olho
os primeiros passos da vida da comunidade do reino, a primeira coisa que eu vejo é dedicação ao ensino. Dedicação ao ensino. Porque aprendendo a palavra é que a gente cria identidade. É aprendendo sobre a Bíblia que a gente não é consumido pelos ventos de doutrinas, das muitas teologias criadas que nos distanciam do reino. É aprendendo a Bíblia que a gente se diferencia da cultura e vive na contracultura, impactando as pessoas que estão cansadas e sofrendo com a cultura. Então a gente tem que viver conectado com o ensino. Essa é uma das características. Outra coisa, de uma igreja, do começo da igreja, vida em comum. Eles tinham também comunhão. Não tem jeito. Vocês estão entendendo? Por que não dá para a gente se render a essa cultura? A gente não tem nada a ver com essa cultura. E não é porque era lá no século 2, 3, 4, não. Agora também não tem nada a ver com isso, gente. Nós somos outra cultura. Nós somos cidadãos e cidadãs do reino, embaixadores, alguém que tem uma propriedade de outro rei, numa outra cultura, é isso que nós somos. E nós não podemos, em nome de Jesus, que caia por terra, nos rendermos a isso. Não podemos. Nós somos chamados para ir além, para andar aos 40 anos, quando 40 dias não são suficientes, para ficar 70 anos, quando 70 dias não são suficientes, para andar a segunda milha, quando a primeira não é suficiente, para dar a capa, quando o manto não é suficiente. Nós somos chamados para isso. Uma outra coisa que é característica da comunidade do reino, e tem muito a ver com isso aqui, ó. Gente, não é brincadeira, isso aqui não é brincadeira. Santa Ceia não é brincadeira. Olha, eu não sei e também não julgo com quem não acontece, mas eu me sinto muito mal quando eu sei que vai ter um culto com Santa Ceia e eu não estou lá. Isso aqui não é brincadeira. Não é mesmo. E digo mais, se alguém não está aqui porque está doente, me chama que eu vou levar Santa Ceia lá na casa. Se for por preguiça, vai ficar sem mesmo. Me chama que eu vou levar. Porque isso aqui é muito sério. É isso aqui que simboliza, muitas aspas não simboliza, tá? Essa comunidade sacrificial que anda contra a cultura. E essa era uma prática da igreja. Tinha também o quê? Cuidado espiritual. Orem por si mesmo, é isso que diz o versículo? Orem uns pelos... Como é que eu vou orar para você, com você, se eu não convivo com você? Não sei o que você está passando. Como é que você vai orar por mim se você não sabe o que eu estou passando? Se eu estou enfurnado na minha casa, reclamando da vida, dos meus problemas, reclamando do marido, da esposa. Como? Uma outra coisa, lembra, tem coisa que Deus só faz na comunidade quando ela vive Fala, meu povo, pelo amor de Deus. Já estou ficando de boca seca aqui. Fala, Simone. Quando vive em comunidade. Presença de Deus é uma delas. Agora eu quero viver a presença de Deus lá no meu canto lá. Existe, tá? Oração, quarto secreto, tem esses filmes clichês, gospel, tudo bem, não tem nada contra isso. Mas é na comunidade que a presença se manifesta com mais... E outra coisa que se manifesta na comunidade é o poder de Deus. Poder de Deus. É aqui, ó. O poder de Deus acontece aqui. Se alguém está doente, chame os presbíteros, para que eles orem por vocês e unjam a cabeça de vocês com óleo. Confessem seus pecados uns aos outros. Eu tenho que ter meu parceiro de confessar pecado. Ou então eu sou Jesus agora? Eu não sou, né? Eu tenho que ter. Não é para todo mundo também, você não vai colocar no Instagram, né? Mas eu tenho que ter. Eu tenho que ter os caras que apontem o dedo para a minha cara. E eu tenho. Um é o Túlio. Eu tenho que ter. A gente tem que ter isso. Outra coisa que aparecia aqui, ó. Os que criam se reuniam, cada um em sua casa, era isso? Os que criam se reuniam
num só lugar. Tem culto, sim. E não era só isso. Eles se reuniam isso é cuidado. Agora, se eu não me reúno, a nossa igreja é muito simples, gente. A gente só se reúne domingo. E quando não, com muita boa vontade, num grupo familiar. É simples demais. Eu que venho de outras realidades, que segunda tinha isso, terça tinha aquilo, quarta tinha aquilo, quinta tinha aquilo, sexta tinha aquilo, aí sábado de manhã você tinha que preparar para aquilo da noite, aí quando chegava naquilo da noite, tinha que ir para o domingo de manhã na escola dominical, aí quando você saía da escola dominical, a mulher fazia um almoço correndo, e ia para o culto. Aqui é muito simples de se viver o evangelho, gente, porque a ideia aqui nunca foi viver o evangelho aqui, mas viver o evangelho lá, e ser abastecido aqui, e viver o evangelho lá. Sempre foi isso. Tem um livro de 1960 e pouco chamado... Quem me apresentou isso foi o presbítero Navarro. Aquela época, hein? O presbítero Navarro está aqui, com uns 90 anos quase? 92 anos. Cheguei lá, eu novinho, crente, falou assim, ó. Olha que livro bom, pastor. Massadinho, já mais velho que ele, com 90 e poucos anos. Falou assim, Evangelho, vida boa. Aí eu olho para hoje, o que tem de novo debaixo do céu? É isso. E aí, como é que eu faço? Como é que você vai fazer? Outra coisa que tinha, generosidade. Isso aqui eu vou passar batido, outro dia eu falei aqui, uma igreja que não é generosa não cresce. Agora isso aqui me chamou a atenção. O que eles faziam primeiro? Adoravam e se reuniam onde? De novo, hein? Adoravam obrigado, Reinaldo, amém. Deus ouviu minhas orações. Precisa ter templo e precisa ter casa. Repitem, precisa ter templo e precisa ter casa, mesa. Jesus, quando foi na casa de Lázaro, quando estava vivo ainda, antes de ressuscitado, ele sentou aonde? Na mesa, copo de geleia, embasa, mocotó, a mesa. Não é sobre domingo, gente. Tem que ter o domingo, mas tem que ter a mesa na sua casa. Lá onde nossos filhos estão remelendo. Às vezes não deu tempo de lavar a louça. Chegou correndo, jogou as coisas de batata. É lá. Tem que ter mesa e tem que ter casa. Senão não tem vida comum. E às vezes é difícil sair assim. Puxa, eu tenho que ir lá na casa do fulano do outro lado da cidade. Mas vai. Você vai ver que diferença isso faz. Vai. Se precisar a gente vai. Porque no templo havia adoração comunitária. E na casa havia manifestação espiritual que só comunhão pode dar. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão entendendo como nós temos uma responsabilidade dada por Deus para viver nessa contracultura? E esse povo vivia como? O que está escrito ali? Lá embaixo. Alegre. Alegre. E aí? Olha o resultado aí. Vivia alegre. Está ruim, mas está bom. Porque Jesus está aqui. A gente sabe de quem a gente é, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente está aqui cuidando um do outro, a gente está aqui ouvindo um outro, aqui a gente está orando uns pelos outros, aqui a gente está motivando uns aos outros. Vai, está ruim, mas Deus está contigo, e o Deus que está contigo jamais vai te abandonar, e assim vai, e vai, e vai. E sabe qual era o resultado disso? A igreja cumprindo seu papel. Porque quando as pessoas viam essa doideira, esse povo está falando que está sem dinheiro, mas está sempre junto. Esse povo está falando que está sem tempo e está sempre se reunindo para fazer alguma coisa. O pessoal olhava isso e falava assim: eu quero entender esse negócio. Que matemática é essa?
A vida está ruim para todo mundo, essa galera está rindo. Estão rindo de quê? Estão rindo que nem bobo. Não se embriaguei com vinhos, mas se embriaguei com o... É isso, gente. Está aí a matemática. O Espírito Santo move-se na comunidade e a gente vai atravessando essa cultura do cansaço, mostrando para o mundo quem é o Rei, quem é o Senhor da história, da sua vida, da minha vida. É assim. O meu desafio aqui hoje era nos fazer refletir nisso. Por que a gente se sente e a gente se permite sentir tão distantes uns dos outros, sendo filhos e filhas da comunidade de um Deus que se sacrificou para que a gente vivesse juntos? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Eu continuo fielmente crendo. Fielmente. Isso é uma leitura do meu momento de vida pastoral e pessoal. Que se a gente não fizer isso, a gente está enrolado. A gente vai ficar vivendo numa espiritualidade orientada ao evento, que é da deusa do bem-estar. Se você sempre está redefinindo, criando algo novo, com pouco contentamento, intolerante, legalista, chata pra caramba, ninguém vai querer ficar com a gente. Porque a gente tem opinião para tudo. A minha oração é que Deus nos ajude a rever. Me ajude, ajude vocês, quem quer quiser que seja. Quem queira isso, né? Tem que querer, né? A rever isso, não? Como vivermos conectados como filhos e filhas do reino, numa cultura hiperconectada, mas totalmente desconectada e, sinceramente, a gente está trazendo isso para cá. Já há muito tempo. A gente não digo galpão, né? Quando eu falo movimento cristão em geral, galpão também, né? Nós somos a fruta que cai perto do pé, mas a gente precisa rever isso. Amém?